Então, eu sou José Valentim, né? Congregado mariano há 6 anos, esposo da Ana há 3, pai da Maria Valentina e do José Francisco. Eu sou a Anne Carolina, congregada também há 6 anos, esposa do José Valentim, mãe da Maria, do José e dos próximos que Deus mandar, Exato, da galera que chegar aí, se ele assim quiser. que está por vir. De casado, Casado sim, 3 anos, mas juntos são 7 7 anos. anos. Nós nos consagramos juntos, né? Mesmo dia. Mesmo dia. Nós fazemos parte da... Agora, estamos na Congregação Mariana Nossa Senhora Aparecida de São Luís Gonzaga, do Caxambi. Minha caminhada na congregação, eu comecei na Congregação Mariana da Escola Naval, depois fui para a Congregação Mariana do Centro, da sede da Federação, Nossa Senhora do Parque São Luís Gonzaga, onde nos consagramos. E agora a gente está fazendo um processo de reativação, né? A Nossa Senhora Aparecida aqui do Caxambi. A Anne já teve um... A minha caminhada com a Congregação Mariana, na verdade, se iniciou numa Juventude Mariana. Vocês me ouvem bem, gente? Com essa distância? Sim? Começou na Juventude Mariana da minha paróquia de origem, que é São Vicente de Paulo, que fica no Engenho da Rainha. À época era o Júnior Milagre, né? Que era coordenador da Juventude Mariana. Foi lá que eu conheci as congregações. Foi a partir dessa experiência que eu iniciei o trabalho nos Amigos, na Pastoral de Rua da Federação, né, ligado ao Departamento Social da Federação. E só depois eu fiz o JAM e tal. E aí, depois de um tempo, lá eu recebia fita de aspirante. Depois de um tempo, essa Juventude Mariana cessou. E aí eu comecei a congregar no centro, lá na Federação. A Congregação Mariana Nossa Senhora do Parque São Luís Gonzaga. Lá nos consagramos, né? E aí, esse ano, a gente começou esse processo para reativar a Congregação Mariana, que já existiu aqui na nossa paróquia, na nossa atual paróquia, que é a Nossa Senhora Aparecida do Caxambi. Então, vamos dar início ao tema, né? Sem mais delongas. Nos foi proposto o tema sobre castidade no matrimônio e abertura à vida. Então, nós pensamos um pouquinho, né, em como a gente conduziria esse tema, que é muito rico e abre um leque de possibilidades, né? A gente poderia abordar vários temas dentro desse tema. Então, como eixo central do primeiro tópico, né, a gente queria suscitar essa lembrança de que não pecar contra a castidade é um mandamento, né? E sendo um mandamento, vale para todos. Não é restrito aos solteiros, aos celibatários, aos padres, aos consagrados, mas vale para todos os cristãos, em qualquer que seja o seu estado de vida. Então, é o 6º mandamento e ele perpassa, né, por todas as realidades e estados de vida. Eu costumo dizer, né, só um parênteses, que os mandamentos, na realidade, não são ordens de um Deus tirano e ditador, né, que só quer colocar regras e apontar o dedo. Na realidade, eu os percebo e os interpreto como dicas, né, para a nossa felicidade. Conselhos, né? Conselhos para exatamente, conselhos para a nossa felicidade. De um Deus que é Pai, que é amor, que nos criou por amor e para o amor. Né? E aí a gente já pode entrar na temática do sacramento do matrimônio. Bem, então se pecar contra a castidade é um mandamento que vale para todos, né? E não está somente associado ao ato conjugal fora do relacionamento do matrimônio, né? Então, como que se vive a castidade dentro do matrimônio, enfim, né?
é bem comum a gente falar sobre, né, castidade, até já demos o nosso testemunho Desde a algumas época de vezes, desde antes. namoro, noivado. Isso. E o que a gente percebe, né? Parece que virou uma coisa fora de moda, né? Uma vez a gente foi pregar num retiro, não sei se você vai lembrar disso, amor. Nova Iguaçu? Nós fomos pregar num retiro para jovens, era na diocese de Nova Iguaçu. Pensa num lugar cheio, tava cheio para chuchu. Pensa assim num Jan com a lotação máxima na sala de marretas da Cacom. Era mais ou menos isso, só que era num espaço mais aberto, era uma quadra, tipo uma quadra, né? Tinha pelo menos uns 70 jovens no ali. mínimo. Pelo menos. E aí, quando a gente falou que a gente vivia a castidade, a gente só começou a perceber os entreolhares, assim, sabe? Tipo... Das pessoas, tipo... sei. E aí, beleza. Aí perguntaram, mas vocês estão juntos há quanto tempo? Aí falamos. Aí a gente falou, aí os olhares pioraram. Tipo... E era assim, era um retiro para jovens de caminhada de igreja, né? Não era tipo um rebanhão, né? Que tinha o objetivo de agregar pessoas que não estavam na caminhada. Enfim, depois desses olhares descrentes para o nosso testemunho de vivência da castidade no namoro e noivado, fomos cada um, né? Quando acabou a pregação, fomos ao banheiro e aí eu fui sabatinada. Chegaram a me perguntar, sim, mas vocês não praticam nenhum tipo de ato sexual? Ah, não é possível. Deve rolar alguma coisa. Não rola nada. Então, assim, era como se fosse a gente estivesse falando uma coisa absurda, entendeu? Quando deveria ser o natural, né? Porque Deus pensou o ato sexual para o matrimônio. É um presente. É um presente para os casados. Então, não faz sentido a prática fora dele, fora desse sacramento, né? E aí, só para vocês terem noção, né, da coisa quando a gente vai tocar nesse tema, como a gente às vezes é recebido. Quer contar alguma coisa? E assim, a Ana falou, né, é um presente, né? E a gente pode pensar que, assim, não só, me perdoem se a comparação não for satisfatória, tá? Mas não só no estado de vida do matrimônio tem esse presente de poder ter, né, o ato conjugal, em todas as outras vocações há algo pontual, exclusivo, específico daquela vocação. Então, o sacerdócio, ele tem a graça de poder consagrar a Eucaristia. Nenhuma outra vocação tem, só o sacerdote. Ponto. Tá? Receber e confessar, né, os fiéis através da confissão, é só ele, mais ninguém, né? Então, assim, cada vocação tem a sua particularidade. E isso não desmerece, né, nenhuma delas, não enaltece nenhuma delas. Não existe uma vocação melhor que a outra. São vocações distintas. Cada um tem a sua e tem que buscar a santidade na sua vocação, independente do caminho que você escolheu, né? Porque outra coisa que as pessoas custam a entender é que a vocação é um chamado de Deus, sim, mas também é um ato de escolha, liberdade, né? Nosso livre-arbítrio. E nós escolhemos, enquanto casados, viver a castidade no casamento. Então, o que é viver essa castidade no casamento? Porque se eu sou solteiro, eu não posso, né, ter relação sexual com a minha namorada, com a minha noiva. Mas casado, agora casado pode. O que eu não posso? Então, o que é que eu posso, o que eu não posso? E, assim, Jesus foi bem claro quanto a isso. No nosso mundo de hoje, isso passa despercebido. Em muitos grupos até de católicos, né? Mas Jesus foi bem claro, se você, né, olhar para uma mulher, né, e desejá-la em pensamento, você já está cometendo adultério com aquela mulher. E quantas vezes nós nos pegamos em rodas de homens, mas, né, aquelas rodinhas, passa uma menina e começam os comentários, e começam a se levantar os desejos na mente.
Ou então até mesmo sozinhos. Não vou falar nada, né? Que, poxa, o que vão pensar se eu falar alguma coisa? Mas a menina passa, você vira a cabeça acompanhando. E isso já é pecado contra a castidade. Porque você já está cometendo adultério no seu coração. Por mais que aquela pessoa nem saiba que seja motivo de adultério, por mais que aquela pessoa nem saiba que você está pecando, e isso nos leva a refletir outra coisa, né? Na modéstia, na nossa vestimenta, né? Porque isso influencia em nós sermos julgados não só pelo aquilo que pecamos, mas pelo aquilo que fizemos, levamos o outro a pecar. Então, se a gente bota um tipo de roupa que faça outra pessoa pecar, se a gente se porta de uma maneira que faça outra pessoa pecar, nós estamos cometendo pecado. Estamos pecando contra a castidade, nesse aspecto. Pode continuar. Então, a gente gostaria de ressaltar 3 conceitos, né, importantes para pensar a vivência da castidade dentro do sacramento do matrimônio, que é a fidelidade, que o Zé já acabou de abordar um pouco, né? Que foi uma promessa que nós fizemos um ao outro diante de Deus no altar, quando nos casamos. Exato. Quem celebra o matrimônio são os noivos, né? O padre só assiste. O diácono. Ou o diácono. Só assiste a celebração, mas os celebrantes são os noivos, né? Então, quando nós celebramos o nosso matrimônio no altar, nós prometemos fidelidade ao outro. Foi uma das promessas. Assim como a abertura à vida, que a gente vai abordar um pouquinho mais à frente. Também foi uma promessa. E, com relação a isso, a igreja não diz que não existe anulação do sacramento do matrimônio. O que a igreja confere é a nulidade. O que significa isso? É reconhecer que aquele sacramento nunca houve. Por quê? Em que situações, né? Inclusive, se houve uma falha de uma das partes com relação à fidelidade ou com relação à quebra de uma dessas promessas que nós fizemos no altar um ao outro. Se, por exemplo, nós prometemos no altar e antes do altar, quando a gente foi entrevistado pelo padre, né, amor, na entrevista pré-matrimonial, a dos Zé Laudares, o padre nos fez todas aquelas perguntas que lá na hora de fato do vamos ver, né, ele repetiu. Então, vocês estão casando forçados? Vocês estão casando porque querem? Alguma implicação, né? Existe alguma implicação? Tem alguma pressão de alguma família para que isso aconteça? É de livre vontade que vocês estão fazendo isso? Olha a liberdade aí, ó. O padre confere isso antes de chegar no altar, né? Depois ele perguntou se a gente realmente estava aberto à vida. E aí ele até meio que brincou, se assustou. Vocês desejam ter quantos filhos? Com a resposta do Zé. Aí a Anne falou assim, um casal, padre. Casal, 3, 4. Aí o Zé, eu quero ter 11. Não, aí o padre 12. quase caiu para 12. O Zé quer ter 12 filhos. Que eu falei assim, eu quero ter uma menina, Jatair Maria, primogênita, e 11 meninos, né? Para quando tiver Alto da Paixão na paróquia, não ter problema de falta de gente para fazer Alto da Paixão. Já está garantido Nossa Senhora e os 11 apóstolos. Aí é só o padre arrumar o Jesus e o Judas, né? Meu filho não precisa ser Jesus nem Judas. E tá tranquilo. Então, 12 tá um bom número para começar. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Essas questões nos foram perguntadas, né? E não só nos foram perguntadas, como também nós usamos o tempo do namoro e do noivado para deixar claro isso entre nós. Porque, assim, não é pecado, temos que ser aberto à vida, sim, mas nós temos que viver uma paternidade responsável. Devemos saber qual é a nossa condição de vida em relação, não só financeira, mas em relação à saúde, que a gente vai até comentar um caso sobre isso, né? Saber que aquela pessoa tem condições de ter mais filhos, a saúde dela permite que ela tenha mais filhos, né? Ou então, daqui a quanto tempo ela pode voltar a ter filho novamente? Porque assim, a gente vê hoje em dia, né? Parece ser algo muito comum, muito na moda, famílias numerosas. Mas nem todas as famílias têm condição de ser famílias numerosas. E nem por causa disso você vai deixar de ser uma família santa. Sabe?
assim, Deus quer o nosso sim, né? E a gente estava até conversando hoje sobre isso, sobre os Isaques, né, que nós estamos dispostos a sacrificar, né, na nossa vida. Aqui está um casal que é um exemplo laço para a gente. Dá para ver aí. São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha. Eles foram abertos à vida, foram. Deus quis o sim deles, mas não necessariamente Deus quis que eles criassem 9 filhos. Deus quis que eles fossem abertos às 9 vidas que conferiu a eles. Mas na hora da criação, Deus falou, não, vocês vão tomar conta de 5 meninos. Deixa dos outros 4, eu já tomo conta daqui. Né? Que faleceram ainda, alguns ainda crianças, outros bebês. Mas, quer dizer, não foi uma família tão numerosa para a época, né? Numa época onde se tinham 13, 14 filhos, eles só tinham 5, teoricamente, né? Então, mas não é, nem por causa disso deixaram de ser santos. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Não cair na moda, que tem que ter tantos filhos. Não, você tem que ser aberto à vida, tem que dizer seu sim a Deus. Vamos para o segundo conceito, então, né? Que nós destacamos dentro da vivência da castidade no matrimônio. É o conceito da doação. Se eu não estou disposta a me doar inteiramente ao meu esposo, né? Tiane, vocês podem continuar, tá? Tá ouvindo a gente, André? Tô. Era só um delay dele. Não? Tá. Então, se eu não estou disposta a me doar inteiramente, eu não estou disposta a viver a castidade. Assim mas como o que que isso, também, né? o que que isso implica? O ato conjugal, ele não pode ser uma via de mão única. Dentro do ato conjugal, o que se espera? A doação, a entrega total para complementar e realizar o outro. E assim, ambos se realizam. Eu buscando a realização do meu marido e o meu marido buscando a minha realização. E não só o ato conjugal, o casamento em si, né? Quando a gente estava fazendo encontro de preparação para a vida matrimonial, nos foi perguntado o seguinte: o que vocês esperam, né? Estão casando para quê? Muitas pessoas estão casando para construir família. E nós, acho que fomos os únicos, ou teve mais um casal que respondeu. Eu falei, eu tô casando para fazer a Anne feliz. E ela falou, tô casando para fazer o Zé feliz. E esse é o sentido do matrimônio, porque, primeiro, que nós temos que ser felizes individualmente, única e exclusivamente perante Deus, nossa intimidade com Deus. Isso tem que nos bastar para ser feliz. E no matrimônio é um sacramento de serviço. Assim como a ordem é um sacramento de serviço, o matrimônio é um sacramento de serviço. Então nós temos que servir e não buscar ser servidos. Então eu tenho que casar para fazê-la feliz e ser feliz com isso. E não casar querendo, porque quando eu casar, minha mulher vai fazer massagem no meu pé toda noite quando chegar do trabalho, tirar a meia, só do que. Não que ela não faça, de vez em quando. Mas a gente tem que casar pensando nisso, sabe? De ter alguém ali para te servir. Não, é o contrário. É casar, tipo assim, a gente fala muito sobre igreja doméstica, né? A gente tem, a nossa igreja doméstica. E na igreja doméstica, se eu sou o pároco, eu estou ali para o meu povo, para servir o meu povo. E o meu povo é o quê? Minha esposa e meus filhos. Né? Se ela está ali como vigário episcopal, ela está ali para servir aquela paróquia, né? O esposo, os filhos, e não para, tipo assim, não, eu sou pároco, eu quero que todos me sirvam e me bajulem. Não, não é isso. Sobre essa questão da doação, só para assim, ilustrar, né? Eu fazia parte, hoje em dia não faço mais, de um grupo numa rede social que era composto por mulheres e esposas e noivas cristãs.
né? Então, tinha mulheres cristãs de várias denominações, não só católicas. E um dia, lá numa das enquetes, colocaram lá para saber quem servia o prato do marido ou do noivo, né? E, gente, eu vi cada resposta tão bizarra, tão estranha. Eu falei, gente, será que esse grupo é mesmo de mulheres cristãs? E aí, depois que eu discerni que aquilo ali não estava contribuindo para a minha santidade e deixei de participar, eu fui fazer uma autoavaliação também, né? E quantas vezes eu também me coloquei nesse lugar, né? De não realmente estar totalmente disposta a me doar, realmente, né? Então, assim, eu vi mulheres dizendo, eu não faço isso não, quando sou empregada, ele que coloque, eu não sirvo não, eu acho um abuso, eu acho um absurdo e tal e tal. E aí minha resposta foi, gente, eu acho que é o mínimo da sensibilidade, sei lá, servir Carinho. o prato, do afeto, né? Servir o prato e meu esposo me auxilia em tantas coisas, em tantas outras coisas, por que não servir um prato, né? E então, assim, só para ilustrar essa questão da doação, isso é um simples exemplo, né? Mas a gente poderia trazer tantos outros, né? E o terceiro conceito, até para a gente não se perder tanto, é a totalidade. Eu não posso estar no meu lugar de esposa, mãe e outros papéis outros que eu desempenho pela metade. Eu preciso ter a disposição do coração de estar aqui inteira para ele, inteira para os meus filhos, mesmo quando eu estou no meu horário de trabalho fora de casa, que eu já retornei ao trabalho, né? O José já fez 6 meses, eu retornei já tem 2 meses ao trabalho. Estar inteira, mas inteira por eles, né? É lógico que se houver depois uma mãe, ou agora participando, ou depois assistindo a gravação, que tenha feito esse processo de retorno ao trabalho, vai me entender. Não é nada fácil, né? É uma adaptação da criança e da mãe. Contudo, pensar também nessa questão da totalidade. Quantos Isaacs eu estou disposta a sacrificar, né? Do meu eu, da minha comodidade, Minha vontade. das minhas vontades. Hoje mesmo eu fui questionada no trabalho, né? Para trazer um exemplo, de uma pessoa me perguntando: mas os seus filhos dão trabalho? Aí eu dei uma suspirada, sabe? Eu respirei fundo e falei: o que você acha? Crianças dão trabalho? Aí a pessoa meio que titubeou. Não, eu falei: por que os meus filhos não dariam? Os meus filhos dão trabalho, como qualquer outra criança vai dar trabalho, como qualquer outra relação dará trabalho, né? E aí a gente já pode começar a entrar na questão da abertura à vida. Nós, né, conhecemos alguns casais, inclusive já fizemos algumas novenas, simplesmente se casaram na igreja por vontade própria, prometeram tudo lá no Não, tá altar, tudo falou direitinho. tudo, sim. E aí depois, na prática, bom, eu não quero ter filhos. Ué, Ou não, a gente tem que curtir o casamento. então assim, o que a igreja fala sobre isso, né? O matrimônio em si, além de ser um sacramento de serviço, foi a maneira com que Deus pensou em perpetuar a espécie. Ou seja, através do sacramento do matrimônio, os esposos podem receber de Deus, o dom de coparticipar da criação. Coautores da criação, né? Ser coautores. Gente, isso é belíssimo. Eu queria ter tido tempo de pesquisar mais um pouco para compreender em que momento os filhos deixaram de ser vistos como dom e passaram a ser vistos apenas como consumidores de dinheiro, como coisas trabalhosas, como penas, como peso, enfim. Um castigo, né? Com pesar. Assim, a pessoa
é bizarro falar isso, mas há pessoas que me olham na rua quando eu saio sozinha com as crianças e falam: nossa, duas crianças pequenas, sabe, com ar de piedade, como se isso fosse horrível. Para mim é maravilhoso. Ou assim, não, já tá com casal, tá bom, né? Hoje, há 15 dias atrás, uma senhora acolhida aqui da paróquia me viu saindo com os dois da missa, né? Aí ela falou: ai, que bênção, minha filha. Puxa vida, você já tem um casalzinho. É bom você não arrumar filho, não. Ela nem me conhece. Olha só a intromissão da pessoa. Aí eu sorri para ela, porque eu tinha acabado de comungar, então não podia responder o que eu pensei. Eu sorri para ela e falei: mas se Deus mandar mais, eu quero. Eu quero tudo que Deus mandar. Aí ela fez um espanto com a minha resposta, que foi o mais educado que eu consegui na hora, e saí da igreja. Então, assim, eu queria compreender, né? Se não gostar, vai ser o dobro. Adorei. Eu queria compreender um pouco mais, né? Tudo bem que a gente já tem uns indicativos, né? Sobre revolução sexual, né? Feminismo, enfim, tudo isso. Mas essas influências que a gente sofre, né? Infelizmente, nós somos bombardeadas e bombardeados, né? Homens e mulheres também. Mas, assim, o peso que eu sinto enquanto mulher, né? Que trabalho fora, que nesse momento, né? A nossa condição familiar não permite que eu seja totalmente, né, voltada para o lar e para os meus filhos, para cuidar do meu esposo. Mas, assim, eu ouvi... Bom, tivemos a primeira gestação com 2 meses de casados, né, amor? Teve gente fazendo conta para saber se a gente tinha tido relação antes do casamento. De fato. Isso aí Mais de uma vez foi... Calma aí, ela tem quantos anos? Eu falei, não tem gestação de 12 meses, até onde eu sei, né? Então, se casamos em outubro e geramos em dezembro, ela nasceu em agosto, né? Aí, assim, é a hora que eu sou obrigada a rasgar o verbo. Gente, eu casei aos 31 anos virgem, acreditem se vocês quiserem, né? Porque a minha religião diz que eu preciso viver a castidade e a busca é essa, né? Então, quando eu era solteira, era essa a minha busca, agora casada continua sendo a mesma busca, né? E, enfim, só para ilustrar. E aí, quando eu cheguei no trabalho, anunciei a gestação, e aí as pessoas, mas já? Mas você nem aproveitou o matrimônio, você nem aproveitou o casamento. Falei, não, menina, mas eu engravidei justamente porque eu estava aproveitando, né, o meu casamento. Por aproveitar o meu casamento, foi por isso que eu engravidei, né? E assim, eu casei foi para isso mesmo, né? Então, aí as caras ficam... Aí as pessoas ficam sem graça, e aí beleza, a Maria fez 1 ano. Eu já fui um pouco mais nesse ponto, eu falei, olha, você vê, né? Quase por um pouco mais vem na lua de mel, nem espera 3 meses. Porque para que esperar, né? Se eu já estou esperando há 4... Quando a gente casou, a gente tinha 4 anos e meio juntos, né? Eu falei, já estou esperando há 4 anos e meio. Eu quero botar... Gente, quando pergunta em relação à quantidade de filhos, sabe do que? Falo, olha, esse mundo tem muita... que o mundo tá... Começam aquelas desculpas, né? Que o mundo tá difícil, tá muito perigoso, sabe do que e tal, como é que é? Eu falei, coisas estão muito as coisas são muito caras. Eu falo, olha, pelo mundo tá difícil, pela quantidade de gente ruim nesse mundo, é por isso que eu tenho filho. Eu tenho que botar gente boa nesse mundo. Para equilibrar. Vai ver se equilibra. E aí veio 1 ano depois, certinho. Maria completou 1 ano. Completou 1 ano. Semana seguinte, 7 dias depois, a gente concebemos o José Francisco. E aí fui anunciar novamente no trabalho. Opa! Mas você é corajosa. Como não tinham coragem de falar que eu sou doida, então começaram a me chamar de corajosa, né? Que eu acho que é uma maneira mais sensata de dizer que eu sou doida. Doido por Cristo. Mas você é corajosa. Porque olha, 2 crianças pequenas, e aí começa o mimimi do que dá trabalho, de que tá tudo caro, de que o mundo tá ruim. Falei, gente, mas o mundo sempre esteve ruim.
Eu quero que vocês citem um período histórico onde o mundo esteve bom. Antes de entrar o pecado original apenas. Depois disso, acabou o mundo, filho. O mundo sempre esteve ruim. Não, pode procurar na história da humanidade. Nunca teve mundo bom, sabe? Então, assim... E assim, eu aproveito para dar um testemunho sobre essa questão do... Ah, sim, vamos chegar lá. Do que a gente usa para justificar a não abertura à vida, né? Antes, o Zé falou, nós usamos o período do namoro, do noivado, para conversar muito, para falar sobre tudo que a gente podia, né? Enfermidades, crises, questão financeira. Se acontece tua coisa, o que a gente vai fazer? Exemplo, que a gente falou e aconteceu e nós já sabíamos como nós agir. sabíamos como agir. E isso evita muitos problemas, muitas crises que o pessoal fala, né? Assim, eu sou filho único, né? Que meus pais, meus 4 irmãos faleceram no ventre. Então, fui o único que nasci. Então, eu tinha que cuidar. Meu pai já era falecido, eu tinha que cuidar da minha mãe. Minha mãe já tinha uma saúde debilitada, frágil. Então, a gente falou, se minha mãe já adoece ao ponto de ter que morar com a gente, morar conosco, como é que vai ser? Ela vem morar com a gente, a Anne falou. Não tem problema nenhum. Ela falou, assim como meus pais, se um dia eles precisarem, vão morar com a gente também. E isso foi... Apesar de eu não ser filha única. Apesar de ela não ser filha única, mas a gente já sabia que entre as 3 filhas, ela que tomaria essa atitude. Então a gente falou o seguinte, beleza, fechado. Vamos para o próximo item. Aí tinha um caso do avô dela, que a gente ficava com ele todo final de semana. Aí, então, assim, a gente... não, isso aí já não é um caso que compete a gente. Então, a gente discutiu as coisas, deixar tudo bem claro, de chegar e saber até onde... O que a gente vai fazer se acontecer as devidas ocasiões, como a gente vai agir, para não ter nenhuma surpresa, né? Para não ter aquele problema que a gente falou sobre a nulidade, que é o quê? Quando o casamento nunca houve de fato, porque você não conhecia aquela pessoa de verdade. Se a pessoa falar, prometer uma coisa durante todo o namoro, durante todo o noivado, aí casa, não, vira a chave. Não é bem assim, não quero ter mais... Mas eu sempre disse que eu sou aberto à vida. Aí ela falar para o rapaz, mas eu não quero ter filho, porque se eu tiver filho vai engordar, vai acabar com o meu corpo, isso, aquilo, outro, aquelas besteiras todas que o pessoal fala. Então, assim, é extremamente importante, né, ter essa clareza, né? Durante o namoro e o noivado, para quê? Nós usamos, né, fizemos o curso do método Billis, ainda enquanto noivos, né? Faltava, acho que era 2 meses para a gente casar. A gente conseguiu fazer o curso. Eu fui lá, acompanhei a Anne, fiz o curso junto, porque é importante o homem entender também. E assim, Isso é uma coisa consensual. Isso é uma coisa consensual. E saber que, tipo assim, aquilo ali não é o... Como posso dizer? Não é o período fértil dela. É o período fértil do casal, né? É quando entender qual é o ciclo do casal, porque a natureza do homem 24 horas por dia está ali, é distinta, a produção é contínua. Já a mulher não, ela tem, né, já nasceu com a quantidade de ovócitos que vai liberar ao longo da vida. Então, assim, é importante ter esse conhecimento, até para poder fazer o quê? Que a gente falou, sobre o planejamento familiar, né? A paternidade responsável. Então, assim, não é porque a gente aberta a vida que vai ter um filho um atrás do outro, indiscriminadamente, uma criança nem saiu do colo, já está com outras 3 no braço, não é por aí, sabe? Mas e não poder dar o mínimo, né, de uma atenção, não digo, esquece o aspecto financeiro, tá? Atenção de poder você ter um momento com cada um de seus filhos, eles poderem reconhecer em você, né, a figura do pai, a figura da mãe, saber que, poxa, meu papai... Assim, hoje eu tenho a graça de viver um momento muito grande. Eu estava trabalhando direto de casa durante a pandemia, já voltei a trabalhar presencialmente. Cara, ou coisa gostosa é ver os 2 me esperando chegar no trabalho, sabe? A gente deve saber bem o que é isso. E, pô, quando a Maria vem, pede colo, papai, quer colo do papai? A Falcão, o papai trocar a roupa da rua. E o José Francisco, na cadeirinha, fica agitado, fazendo
para poder falar com ele, falo com ele, ele ri para mim. Então, assim, isso é algo impagável. Agora, eu tenho que ter tempo para poder saber lidar com o tempo de cada um. Imagina se eu estou com, sei lá, pelo tempo de casado, a gente tem muito mais filhos do que a gente tem. Mas se eu estou, sei lá, com a média aqui, né, é alta. Mas se eu estou aqui, não sei, se eu estou com 5 filhos e a idade do mais velho é 4 anos, sabe? Enquanto o outro tá de colo ainda. Eu vou conseguir respeitar o momento que cada um está vivendo? Porque eu vou ter alguns filhos com idade muito próxima. Então, assim, será que, né? Ah, não, só esperei só resguardo, né? O pessoal fala. O antigo fala resguardo, o nome correto é puerpério, né? Ah, só esperou o puerpério. E, tipo assim, cara, você vai ter como um bebê de 9 meses e o outro no colo mamando. Como é que vai fazer isso, né? Respeitar a criança nesse aspecto. Além disso, mas, então, por isso tem planejamento, né? Mas a gente não pode pensar também, ir para um outro extremo e achar que o método Bires vira uma camisinha católica. Não é por aí, né? Até porque não faz sentido algum para um casal cristão católico querer interromper algo natural. Quem fala mal? Essa parte do... O Vladimir sinalizou, né, para a gente falar um pouco sobre essa questão de uso de anticoncepcionais, né? A igreja não apoia isso, inclusive desestimula esse tipo de conduta dentro do matrimônio, porque, naturalmente, impede que o ato conjugal seja aberto à vida. E até para a vivência da castidade dentro do matrimônio, todo ato conjugal deve ser aberto à fecundidade, deve ser aberto a receber uma vida, né? Mesmo que não tenha no período fértil. Isso. Até porque filhos são dons, e dons Deus os dá a quem Ele quer. A hora que quer. Né? A hora que Ele quer. Então, eu mesma já sei de várias histórias de mulheres tomando anticoncepcional engravidaram, fazendo uso de camisinha engravidaram. Mulheres então, ditas estéreis engravidaram. Isso. Mulheres ditas estéreis pela medicina engravidaram. Ou mulheres que teriam problemas para gestar e engravidarem, que no caso sou eu. E já tivemos 2 gestações, e depois a gente vai contar o nosso testemunho no finalzinho sobre isso. Então, assim, o porquê que a igreja não recomenda, não aceita e não aprova. Você conhece com o DIU que engravidaram, né? Um aporte sobre o DIU, Vladimir. O DIU, além de ser contraceptivo, é abortivo. Há muitas mulheres, inclusive cristãs, que acham que não tem nada de mais introduzir um DIU em seus úteros para evitar gestações. Há muita coisa que pede a ovulação, o processo de liberação dos ovócitos dos ovários. O DIU impede a anidação. O que é a anidação? É a fixação do ovócito fecundado à parede uterina. Ou seja, a gente crê que a vida começa no ato da concepção. E o que é a concepção? É o encontro dos 2 gametas, masculino e feminino. Se já houve a fusão de um gameta com o outro, ali há uma vida. Assim a gente crê. Então, se o método que eu utilizo para evitar gestações impede que esse ser se fixe, se prenda ao corpo da mulher, então ele está provocando o que a gente chama de aborto. E morra de fome? Porque nada mais é do que isso, né? Você é matar o filho de fome. Isso. Impedir a anidação. Então, tem essa questão pior ainda, né? Do uso do DIU, né? E todos os outros métodos, como, por exemplo, a pílula, que tem gente que acha que não tem nada demais, na realidade é tratar algo natural e saudável como doença. Porque a pílula, na realidade, é a ingestão excessiva de hormônios no corpo da mulher para que pare de funcionar algo que está em pleno funcionamento. Está tudo ok, mas eu quero que pare de funcionar. Eu quero que funcione errado.
Então, na realidade, a função da pílula é essa, né? É promover um excesso de hormônios no sentido de evitar a ovulação, né? E por que usar, por exemplo, camisinha no ato conjugal dentro do matrimônio católico, né? Também pelo fato da questão da fidelidade, né? Bom, se o meu marido é meu e eu sou dele, e ele não será de mais ninguém, eu não serei de mais ninguém, então não tem por que pensar em doenças sexualmente transmissíveis, não tem por que, né, levando em consideração a abertura à vida, eu tomar cuidado, como eu já ouvi várias vezes, olha, toma cuidado para você não engravidar de novo, né? Você que usa aí não usa nenhum tipo de, não evita, não faz nada para evitar, a palavra que utilizam muito é essa, né? Não faz nada para evitar as gestações, muito cuidado para você não engravidar de novo, como se isso fosse terrível. Mas se acontecer, bendito seja Deus, né? Aqui a gente comemora, vem como bênção, né? Dá susto, pensa no boleto, mas fica feliz. Somos humanos. Né? Somos humanos. No primeiro momento tu fica, né? Ih, rapaz. Cai o cabelo, né? Mas vamos que vamos. Deus tem. É São João Paulo II que falava? O quê? Da criança com o pão debaixo do braço? Não, acho que é Santa Zélia que fala Acho que é Santa Zélia que fala isso. Que cada filho vem com o pão debaixo do braço. Deus já manda o filho com o pão debaixo do braço. Então, não tem. É crer na providência, né? Cuidar daquilo que nos cabe enquanto pais, né? A nossa parte, né? Mas crer na providência, né? E crer que Deus não vai... se não cai um fio, né? Se não cai um fio de cabelo na face da terra sem o consentimento de Deus, que dirá uma vida, né? Então, assim, isso é algo que a gente tem que levar, né? E até para encontro católico cristãos, né, cristãos católicos, levar em relação aos nossos julgamentos, sabe? Porque a gente tem esse modelo, né, a ser seguido, né? A família, né? Vamos lá, matrimônio, e daí vem os filhos. Mas e quando acontece na ordem trocada, né? Se às vezes um casal engravidou e depois daí vai buscar a igreja, vai buscar os sacramentos, como nós conhecemos casais que tiveram filhos e daí hoje, né, buscaram os sacramentos porque não aguentavam ficar sem comunhão, não aguentavam, né, não poder fazer a confissão e comungar. E assim, louvado seja Deus por isso também, porque às vezes os caminhos de Deus são diferentes dos nossos, né? E do que a igreja diz, né? Se a gente for para pensar, quantos santos tiveram vidas de pecadores ao extremo antes, né? A Anne disse, ela casou virgem, eu não casei. Né? Infelizmente, em outros relacionamentos que eu tive antes, eu deixei de ser virgem. Mas São Francisco, né? Teve uma vida totalmente desregrada, mas a partir do momento que ele entendeu o que era a verdade, ele buscou a verdade. Então, aqui, nós não estamos aqui querendo dizer que casal A ou casal B está certo ou está errado. Né? A igreja diz, o caminho é esse. Né? Conheceis a verdade vos libertará. Não é porque você estava andando nas trevas agora que você não pode ir para a luz. Não é porque você tem que nascer da luz e ser da luz sempre. Então, meu filho, estava fazendo tudo de errado? Estava usando camisinha, estava tomando contraceptivo, beleza, mas agora você entendeu que tudo isso não pode. Então, se não pode, não faz mais daqui para frente. Acabou. Vai lá, se confessa, pede perdão a Deus e vida nova. A gente queria trazer um ponto do catecismo que fala justamente sobre a castidade. Né? Está lá no Catecismo da Igreja Católica, no número 2339. A castidade comporta uma aprendizagem do domínio de si, que é uma pedagogia da liberdade humana. A alternativa é clara. Ou o homem comanda suas paixões e obtém a paz, ou se deixa subjugar por elas e se torna infeliz. Então,
Aí no catecismo fica muito claro, né, nessa colocação. O domínio das vontades como foco principal da busca pela liberdade e da felicidade. Então, a gente queria partilhar nosso testemunho diz respeito também à abertura à vida, né? Quando eu tinha 23 anos, em 2010, eu descobri que eu tinha uma doença no útero, né? Que essa doença que eu tive é uma espécie de tumor que geralmente acomete mulheres mais velhas ou mulheres que fazem ou fizeram uso de anticoncepcional por muitos anos, ou ainda mulheres que estão no processo de menopausa, o que não era o meu caso em nenhuma das hipóteses, porque nem vida sexual ativa eu tinha, né? E aí foi iniciado um tratamento medicamentoso que não deu certo e, na realidade, resultou no dobrar de tamanho do tumor que eu tive. E eu tive que fazer 2 cirurgias, 2 intervenções cirúrgicas no útero, e numa delas eu tive o risco de perder o útero aos 23 anos. Nessa época, eu não tinha certeza da minha vocação, eu estava fazendo discernimento vocacional, inclusive com as Filhas da Caridade. Né? Amanhã a gente vai celebrar o dia de Nossa Senhora das Graças, né? Ela apareceu a uma Filha da Caridade, a Santa Catarina Labouré, e eu estava fazendo discernimento com essas irmãs. Então, apesar de eu não ter certeza se Deus me faria mãe ou não, isso é bem impactante para uma jovem de 23 anos, né? Descobrir que você tem uma doença que pode fazer com que você perca um órgão, né, importante nesse sentido. Enfim, Deus preservou o meu útero, mas eu perdi uma parte do endométrio, que é, né, o músculo que reveste o útero por dentro. Tudo bem. Como o Zé falou, nós começamos a conhecer mais e estudar o método Billings 2 meses antes da gente casar. Então, nós buscamos uma orientadora que nos acompanha até hoje, né? Que é a doutora Leni, no nosso caso. E ela nos orientou a começar a fazer o gráfico do método Billings, até para a gente conhecer o nosso ciclo, né? O meu ciclo fértil, e o Zé também começar a reconhecer os sinais de fertilidade em mim. E aí, conforme a gente foi dando feedback para ela das anotações dos gráficos, ela pontuou que talvez eu estivesse tendo períodos sinais de períodos férteis, só que sem ovulação, né? Períodos inférteis, né? Só o meu corpo dando alguns sinais, mas a ovulação não acontecendo. Ela não me alarmou, lógico que isso nos preocupou, mas ela não me alarmou. Ela disse o seguinte: olha, Anne, isso pode acontecer, né, com algumas mulheres em processo de muito estresse, né, muita correria e tudo mais, que era justamente o que a gente estava passando, né? Às vésperas do casamento. À véspera do casamento, fora com... Nós tivemos várias questões relacionadas ao nosso casamento, né, que em outro momento a gente pode até partilhar sobre como a providência de Deus agiu para que o nosso casamento acontecesse. E age até hoje. E age até hoje. E ela explicou isso. Bom, nesse momento eu não quero te alarmar, nem te assustar, nem nada. Mas é bom, depois que vocês casarem, que você faça uma bateria de exames, né? E aí investigue o que está acontecendo. A gente em nenhum momento pensou em adiar nenhum tipo de... nenhuma gestação, né? Nós casamos com o pensamento. Bom, assim que... Quando Deus quiser mandar filhos, queremos. Não tínhamos o planejamento de, vamos esperar tanto tempo, ou vamos esperar... Não. Casamos para construir uma família e, se Deus nos der filhos, nós queremos a qualquer momento. Ainda que fosse para engravidar na lua de mel. E aí, E essa gestação, a gravidez não vinha, né? Não vinha assim, né? No primeiro mês, a gente teve meu Deus, atrasou, será que é agora e tal? Não. Aí no segundo mês, também não. E aí o Zé começou a ficar triste.
E aí a gente sentou e conversou. Bom, se Deus não mandar filhos pela via A natural, gente conversou novamente, já era algo que a gente tinha conversado lá na época do namoro e do noivado. isso. Somos abertos à vida? Somos. Então, se a gente não puder ter por vias naturais, vamos adotar? Vamos adotar. Não sei. Aí, se a Depende gente da chegar no situação. orfanato e tiver um casal de irmãos, ou 2, 3 irmãos, o que a gente vai fazer? A gente vai querer todo mundo. Então, Vem todo mundo. a gente já tinha esse pensamento. E não só adotar. Não, e nós ainda pensávamos assim, mas a gente vai ter só. E se pudermos ter por vias naturais? Vamos ter só por vias naturais ou vamos adotar também? Se Deus botar no nosso coração, que também é uma vontade que seja feita, faremos também, da mesma forma. Então a gente já começou a rezar sobre isso já no segundo mês de casados. Bom, se realmente houver dificuldade, ou se não for possível gerar naturalmente filhos, então a gente vai continuar sendo aberto à vida. Queremos que o nosso matrimônio seja fecundo. E aí, dezembro, na verdade, no dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição, há uma promessa de Nossa Senhora, né, para esse dia, que se ao meio-dia você estiver participando da Santa Missa e fizer um pedido, qualquer que seja, por intercessão de Nossa Senhora, Jesus atenderá. Nesse dia 8 de dezembro, do ano que a gente casou, né, de 2018, foi a ordenação presbiteral de um grande amigo meu. E eu estava na catedral. O Zé tinha ido fazer uma prova, que na época ele estudava aos sábados, e tinha ido fazer uma prova da segunda graduação que ele fez, que era à distância, então ele tinha que ir ao polo no sábado. E eu fui sozinha para participar da ordenação. E aí, quando eu estava super assim, mergulhada no mistério, porque eu acho lindíssimas ordenações. Então, assim, eu estava ali profundamente mergulhada naquele mistério e eu não estava nem lembrando que realmente era dia da Imaculada e tudo mais. Só que, quando deu meio-dia, o sino da catedral, os sinos, né, começaram a tocar. E o meu anjo da guarda e o Espírito Santo me fizeram lembrar que era dia da Imaculada. E foi justamente quando deu meio-dia, foi justamente o momento que a mãe desata a mão a mão já ungida, né, do neo sacerdote, e ele impetra a primeira bênção sobre os pais. E aí foi tudo ao mesmo tempo, né? Eu chorando porque eu estava achando aquilo lindo, o sino tocando, eu lembrando que era dia da Imaculada, lembrando da promessa que eu sabia que tinha, e eu coloquei a mão em cima, assim, na altura do meu ventre e pedi a Deus um filho. Falei, Senhor, se for da tua vontade, por intercessão de Nossa Senhora, que nós consigamos conceber. Isso foi dia 8 de dezembro. No dia 15 de dezembro, a gente concebeu a Maria Valentina. Né? Durante a análise do nosso gráfico, do MOB, indicava que eu teria mais um período de possível infertilidade. Sinais de período fértil, mas sem ovulação. E a gente conseguiu. Deus mandou a Maria Valentina para nós. Exato. Né? E aí eu tive algumas intercorrências no parto da Maria, né? Que foi uma cesárea agendada, foi bem complicado. E tínhamos medo de não conseguir gerar outro filho de maneira natural, mas também tínhamos a certeza no coração. Se Deus não nos desse por vias naturais, então que a gente querer que o nosso matrimônio continuasse fecundo. Né? A gente ia adotar, enfim. Só que aí nós entramos em oração novamente, né? E falamos, Senhor, eu casei para ter 0 filhos, para ter 1 filho, para ter 2, para ter 3, para ter quantos filhos Deus quisesse. Na verdade, eu casei para fazer a vontade de Deus, para fazer o Zé feliz, fazer a vontade de Deus, né? E assim que a Maria fez 1 ano, uma semana depois, sem pretensão nenhuma, a gente não estávamos abertos, queríamos outro filho, mas não estávamos tentando, né? Dizer, não, vamos tentar agora, não. Estamos, Senhor, se o Senhor
enviar a qualquer momento, nós queremos outro filho. Já tínhamos tido alguns falsos negativos antes e estávamos na expectativa, mas não tentamos. E eu tive que fazer um tratamento na coluna. Estava fazendo uma série de exames, e eu fui me submeter a uma tomografia computadorizada. Aí tô eu lá, né, deitadona, ouvindo aqueles barulhinhos. Quem já fez esse exame sabe que é quão desagradável é ficar dentro daquela máquina ouvindo tum, 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 tum. E aí, do nada, o rapaz que estava operando lá a máquina interrompe o exame, pede para eu sair lá da máquina, me vestir, voltar para a cabine e me vestir, que o médico queria falar comigo. Eu falei, bom, eu já fui bem nervosa. Falei, cara, será que eu vou ter que operar a coluna? Será que estou com algum problema grave que ele viu? Fiquei muito nervosa mesmo. E aí o médico cheio de dedos foi lá, E eu lá fora esperando, né? Na recepção do hospital. E aí ele foi lá na cabine e falou, ô, dona Anne, tudo bem com a senhora? Eu falei, não, tudo bem. E o que aconteceu? Ele, não, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele cheio de dedos, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. É possível que a senhora esteja grávida? Aí eu falei, sempre é. Aí ele me olhou assim com uma cara assustada. Eu falei, sempre é possível. Por quê? O que aconteceu? Aí ele, bom, é porque, cheio de dedos, é até engraçado, é porque eu a vi lá durante a sua tomografia, porque era da região lombar, né? Então focou bem essa cavidade aqui, né? Pélvico, uterino e tudo mais. Lá no fundo do útero da senhora tem uma imagem que parece muito com um saco gestacional. Então, assim, eu não posso afirmar que é uma gestação, não. Mas se eu fosse senhora, procuraria um ginecologista para a senhora saber, né? Para a senhora verificar isso direitinho. Falei, meu Deus do céu, mas esse exame, a minha preocupação era com a criança, né? Que eu nem sabia se realmente existia. Mas esse exame não é perigoso, eu sempre ouvi dizer que não se pode fazer esse exame quando está gestando, mas não, fica tranquila, que assim, não traz nenhum tipo de prejuízo, mas a gente só recomenda. Não recomenda que se faça, mas fica tranquila que não vai dar problema nenhum e tudo mais. Beleza, saí em silêncio lá da sala. E aí, quando eu saí, o Zé, moça, tudo bem? Tá tudo bem. Não falei nada com ele na hora. Viemos embora, eu sem falar nada, ele comentando as coisas da rua e eu em silêncio. Só que aqui em casa sempre tem teste de gravidez na gaveta do banheiro, né? Tem que comprar. Aquela coisa. Tem que comprar, porque esse mês a gente teve também um negativo. Tivemos que usar o teste de gravidez que tínhamos aqui e infelizmente deu negativo. Então, por enquanto, não temos outro bebê a caminho. Mas, enfim. Chegou em casa, eu fiquei naquela de, caramba, faço ou não faço teste, faço ou não faço teste. O Zé tinha comentado que aí você queria o quê? Fazer o quê? Participar do Terço dos Homens? Eu ia pro Terço dos Homens. Ele queria fazer alguma coisa na igreja e eu falei, não, pode ir, tá tranquilo. Mas você não tá com dor na coluna e tal, vai botar a Maria Valentina pra dormir? Não, vai tranquilo, vai tranquilo. Aí fiquei naquela de, cara, quando o Zé sair, eu fizer a Maria dormir, eu vou fazer esse teste, porque eu não vou ficar com essa pulga atrás da orelha. Aí, pra variar, não tinha só um, tinha dois tipos. E aí eu esperei a Maria dormir, esperei o Zé voltar do terço, corri pro banheiro e fui fazer o teste. Imediatamente, quando atingiu lá o sinalizador, já apontou positivo. E o Zé tinha comprado um teste que ele achou que era novo, né? Mas na realidade já existe há muito tempo no mercado, só que a gente não conhecia. Porque até então, o da Maria e todos os outros que ele tinha comprado é aquele de 2 tracinhos, um do lado do outro. Aqueles bem baratinhos, né? Que são os mais simples que tem. E tem um marcadorzinho, e aí a gente. O primeiro traço é o traço que está funcionando, o segundo traço, se aparecer porque foi positivo. E aí nesse, tinha comprado um outro. O traço era diferente. O segundo traço era perpendicular, então formava o sinal de mais, se desse positivo, né? Positivo mais, né? Professor de matemática, né? Aí me chega na cozinha com o teste, sinal de positivo, eu olhei pro teste e falei, ih, rapaz, não deu 2 tracinhos, não. Aí eu falei, o que é isso aqui?
Ela, como assim, o quê? Eu falei, o quê? Não deu os 2 tracinhos nem dá sempre? Eu falei, a moça só pode estar de brincadeira comigo. Você é professor de matemática, você não sabe o que significa um sinal de positivo, um mais? O que tá aqui? O que é isso aqui? Nessa quadradinha aqui é o quê? Ele é um mais, gaguejando, é um mais. Eu falei, então, mais na matemática quer dizer o quê? Positivo? Ah, meu Deus! Sei que nisso eu estava fazendo uma madeira da Maria Valentina, eu quase botei café café em vez de botar água na mamadeira da criança. Foi uma vez só. Aí tá o Chichico aí, já com 6 meses. Então, assim, gente, para concluir mesmo, né? A gente espera assim que tenha colaborado, que tenha contribuído de alguma maneira, né? E que essa partilha motive outros casais, né? O que eu tenho para dizer para vocês é: não tenham medo. Deus não erra. José Francisco, ele foi concebido, né, no meio da pandemia. O Vladimir tem um bebê pequeno, sabe muito bem o que eu estou falando, né? Num momento de total instabilidade sanitária, econômica, financeira, tudo. A primeira coisa que eu falei com o Zé, depois que ele entendeu que eu estava grávida, foi: amor, eu tô com medo. Porque eu estava com medo, né? Eu trabalho fora, eu trabalho na área de saúde, eu trabalho com pessoas adoecidas, então eu tive medo, porque a gente não sabia com o que a gente estava lidando, né? Ainda hoje não sabe. Ainda hoje a gente não sabe bem, né? Tem muita especulação, tem muita manipulação de dados, de notícia, né? Essa questão toda virou mais uma questão política do que outra coisa. Enfim, isso é outro tema, né? Mas assim, eu tive medo. Mas em hipótese alguma, em momento nenhum, nós rejeitamos essa possibilidade no nosso coração, de jeito nenhum, né? E quando alguém, entre aspas, brinca dizendo: ah, e se vier outro? Ai, a gente diz na maior alegria: ah, vai ser muito bem recebido. Já quero, já queremos. E se alguém nos recomenda, nos interpela dizendo: ah, mas tá tudo muito caro, tá tudo muito difícil. Ou eu acredito verdadeiramente na providência de Deus, ou então eu estou sendo mentirosa. Eu estou mentindo para mim, para o meu esposo e para todo o resto das pessoas. E, mais uma vez, aí a totalidade, né, que a Anne falou, né? Porque é na alegria, né, na tristeza, na saúde, na doença, independente da condição. Eu tenho que ser todo dela, ela toda minha, e se doar por inteiro, né? Isso é a grande graça do matrimônio, né? Você fazer por uma pessoa aquilo que você esperava um dia poder fazer por Deus, né? Se doar inteiro a Deus, né? Então, assim, a gente busca com isso, né, de viver esse sim, né, verdadeiro a Deus, né, essa providência, porque é muito fácil eu acreditar na providência se eu estou com aquele emprego que eu sonho, se está tudo bem dentro de casa. É muito fácil acreditar na providência, assim, né? Mas como o Jó, né? E se tudo lhe for tirado, vai continuar na providência? Você vai continuar confiando em Deus? Assim, até partilhando uma última coisa para fechar aqui agora, mas assim, mais para dar testemunho disso mesmo, sabe? Eu sou professor, trabalho em vários lugares diferentes, né? Só essa semana, uma escola onde eu trabalho decretou falência e a outra eu fui dispensado hoje. E Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Simples assim. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Se ele permitiu que isso acontecesse, porque ele tem algo a mais. Tem algo, e não algo a mais no aspecto de vai vir emprego melhor, não. Ele tem algo melhor para mim.
Ele pode ser que ele só queira que eu tenha mais tempo com a minha família. Pode ser que a minha família esteja precisando mais de mim. Eu não sei o que vai acontecer daqui a 6 meses. Não sei o que vai acontecer daqui a um instante, daqui a um segundo, eu não sei o que vai acontecer. Que dirá ano que vem. Então, assim, será que esse tempo todo que eu estaria fora de casa, Deus não me quer mais dentro de casa? Cuidando dos meus, daquele às qual ele me confiou? Então, assim, acreditar na providência, independente da circunstância, sabe? E saber que Deus nos ama e não erra, como a Anne disse. Deus não erra, não é deixar faltar, sabe? Acho que esse é não só em relação à castidade, mas em relação ao matrimônio, é um grande ensinamento que a gente precisa levar. Saber que Deus não vai deixar faltar, né? Porque muitas das vezes a gente vê briga de casais por causa de questão financeira, e se não é questão financeira, é uma outra questão que quando você vai ver, volta a bater na questão financeira, volta a bater na questão da falta de fé, porque não acredita na providência, é falta de fé. Então, assim, ou nós entregamos nossa vida por inteiro nas mãos de Deus, ou larga a igreja, sabe? Não dá para ser cristão pela metade. Ou quando é conveniente. Ou quando é conveniente, né? Que a gente fala no Jean, né? Agora que começa o retiro, né? Na hora de ir embora. Agora que vai começar o retiro, né? Não é só agora que está todo mundo aqui, nesse clima de oração, aqui é muito lindo ser igreja. E lá fora, no mundão, quando o cara te dá uma fechada no sinal, tu vai xingar seu filho daquilo ou vai falar assim, respira, você não sabe o que está acontecendo no dia dele. Então, assim, que nós possamos ter essa responsabilidade, né? Esse entendimento da castidade no matrimônio, né? Pela castidade ser a mãe de todas as virtudes, que ela possa estar nos orientando em todas elas e fazer com que isso nos aproxime cada vez mais de Deus. Quer ler alguma mensagem? Então, agradecer a vocês, a paciência, todo o tempo. A gente fala muito. Nada. Gente, é maravilhoso. Vocês me ouvem bem? Sim. Maravilhoso. Eu anotei muita coisa aqui. Eu vou perguntar algumas para não perguntar muitas coisas aqui. Eu anotei muito. Uma coisa que eu queria não perguntar, mas eu queria reforçar algo que eu achei muito interessante que vocês falaram do relacionamento de vocês. Eu acho que vale para outras pessoas. Geralmente, quando converso com casais novos ou recentes, eu sempre falo isso para não romantizar demais a ideia do matrimônio, mas vivendo na realidade, né? Isso que vocês falaram de um namoro de vocês, né? Vocês já visualizarem as realidades possíveis que vocês poderiam passar, né? E já encontrar possíveis respostas para isso, possíveis caminhos, de forma que isso não assustasse vocês demais. Lógico que a gente sabe que cada momento é um momento, mas que vocês já estivessem ciência daquilo que podia acontecer, né? Até brinco com as pessoas, eu digo a minha esposa, a gente sempre diz, olha, até o altar cada um pode desistir, né? Quando a música dela tocou 3 vezes, ela não entrou, eu pensei que ela tinha ido embora, né? Mas era o pai dela que queria que ela entrasse. Mas, como a gente já tinha conversado, eu falei, não, desistiu, vou ficar aqui no altar, olha essa vergonha, né? Mas foi graças a Deus. Meu Deus. E assim, eu queria que vocês falassem, talvez depois eu peça mais outras coisas, mas que vocês falassem sobre, eu sei que vocês tocaram nesse assunto, mas um ponto específico que me chama a atenção nesse momento, a gente fala muito hoje sobre famílias numerosas, porque talvez os católicos, principalmente falando com os católicos que nós somos, perderam a coragem, a essencialidade, o entendimento sobre a abertura para a vida, como vocês comentaram. Por outro lado, também, eu vejo que hoje há um discurso de modismo sobre isso. Como se essa abertura a ter 4, 5, 6, 7, 10 filhos fosse lindíssimo, mas que a pessoa também não levasse em consideração toda a realidade psicológica, financeira, que isso exige para
um casal, para a família, né? Os outros filhos também, né? Então, eu queria que vocês talvez dessem de novo uma pincelada sobre isso, né? Porque eu acho que é importante que nós tenhamos famílias numerosas, mas também que a gente entenda a realidade sobre isso, né? De cada um. Sim. O Papa Francisco vai abordar bastante essa temática na Amoris Laetitia, né? E ele fala sobre a paternidade responsável. O que seria isso? Não se fechar a vida, não se fechar a vida de maneira nenhuma. Ele fala, inclusive, dos casais que não é para aqueles casais que não é possível conceber naturalmente, serem abertos a outras realidades de paternidade e maternidade. Tá? E sobre as famílias numerosas, eu li um artigo recentemente, na verdade era uma pequena notícia, de que o padre exortou uma mulher que estava grávida do 7º filho, exortou assim, cara a cara, ele esteve com essa mulher e exortou, porque ela faria a 7ª cesariana. E ele perguntou para ela, você não tem responsabilidade? O Papa perguntou para essa mulher. Né? E ela falou, respondeu, Santo Padre, eu sou aberta à vida e tudo mais. E ele só falou, não tentarás o Senhor teu Deus. O que ele quis dizer com isso? Né? Passar por mais de 3 vezes, por mais de 3 intervenções cirúrgicas nesse sentido, já põe em risco a vida da mulher e possivelmente daquele bebezinho que está ali no ventre dela. Considerando que ela tenha outros filhos, se ela está na 4ª gestação, né? Ela tem outras 3 vidas, das quais ela se comprometeu com Deus, né? De educar para o céu, de criar, de dar afeto e tudo mais, e acompanhar. Então, ela está abrindo mão dessa educação ou ela está se colocando em risco, né? Se submetendo a isso, e esquecendo desses outros compromissos que ela firmou com Deus. E eu vou concordar com você totalmente, Vladimir, quando você diz que parece que há um modismo aí rondando, né? Casais influenciadores e... Isso, essa questão de ter muitos filhos e tal. Como se fosse uma competição, como se fosse... eu estou exibindo o meu troféu. Eu tenho... Não sei, filho não é troféu, filho é dom. Filho é presente, sabe? Gente, eu vou dizer isso sem romantizar mesmo. Eles são os meus degraus para o céu. Essas 2 crianças que, por enquanto, Deus me confiou. Eles são os meus degraus, né? Eles me salvam de mim todos os dias. Eles me salvam do meu egoísmo, do meu egocentrismo, da minha acomodação, da minha tendência a ser acomodada. Enfim, eu posso citar várias situações aqui, né? E o porquê disso, né? De considerar as questões, inclusive psicológicas, de Vladimir, que você levantou quando você fez questionamento a respeito das famílias numerosas. Eu não conheço essa família, tá? Eu sou amiga, na verdade, da madrinha de um dos filhos dessa mulher, da comadre da Suzana. Recentemente, nos pediram oração por uma mulher que é mãe de 4 filhos e que ela surtou. Bom, eu não sei o motivo, né, dessa questão psicológica / psiquiátrica que ela está passando. Eu sei que, nesse momento, ela não está sendo capaz de cuidar dos filhos. Na realidade, ela não está sendo capaz de se aproximar desses filhos. Cada criança está na casa de um tio ou de um parente. Será que isso é a vontade de Deus, gente? Será que essa mulher tinha o mínimo de condição psicológica, emocional? Será que essa família estava preparada, se preparou realmente, verdadeiramente, para receber essas vidas, para receber essas crianças? Não distante, né? Tem um outro exemplo na minha família. Esse meu tio tem 4 filhos. Não dizendo que 4 filhos seja muito, mas ele teve gêmeos e gêmeos, e no intervalo de 2 anos. Então, hoje, uns estão 25, outros estão com 23. Então, imagina, você ter 2 filhos, eles estarem de colo e chegar mais 2 bebês. Sabe? Minha tia, na época, teve
depressão pós-parto. E foi uma coisa bem hard. E foi, tipo assim, de não querer ficar perto das crianças. E não conseguir cuidar dos filhos. Então, assim, porque ela tem toda uma genética que toda vez que ela, o médico depois falou isso, toda vez que ela engravidasse, havia a possibilidade de ser gêmeos, porque são biviterinos, não são univiterinos. Ela tem, na verdade, ela tem dupla ovulação. Ela tem dupla ovulação, ela ovula sempre aos pares. O comum, né, então, é haver uma alternância entre os ovários. Num mês a mulher ovula do ovário esquerdo, no outro mês do ovário direito. Nesse caso da tia do Valentim, todos os meses, ambos os ovários liberam ovócitos bons, né, em condições de serem fecundados e gerarem vida, né? E foi assim que aconteceram os 4 filhos, né? Vieram 2 que são bivitelinos, do mesmo sexo, mas bivitelinos, e na gestação seguinte mais 2 de sexos diferentes, mas também bivitelinos, né? Ou seja, 2 bolsas separadas, 2 placentas separadas, bebês distintos, mas dentro da mesma gestação, né? Por conta dessa questão biológica, né? E fisiológica que ela tem. Então, assim, sim preciso considerar todas essas questões, mas é preciso também ter em mente que a gente também não pode começar a levantar motivos não justos para não sermos abertos à vida, né? A igreja fala que é possível, é saudável, se deve planejar sim a família, mas considerando motivos justos. Vou dar o exemplo da nossa família. Devido às questões de saúde que eu já coloquei aqui que eu tive, não é saudável que eu tenha uma gestação tão próxima da outra, né? O ideal é que a gente espace ao menos 1 ano entre uma gestação e outra. Entre o nascimento, né? Entre o nascimento e outro. E a próxima concepção. Isso. Para dar tempo do organismo se recuperar e do útero voltar ao normal, enfim. Por todas as outras questões de saúde que eu já coloquei, né? Já testemunhei aqui. Mas isso não nos impede de vir a gerar novamente. Se Deus quiser, assim acontecerá. Mas é isso, Vladimir. Olhar para todas essas questões que você colocou, mas também ter responsabilidade e fazer uma análise de si mesmo se aquele motivo que eu estou colocando como impeditivo é realmente um motivo justo para adiar, né, uma possível gestação. E também não ir para um outro ramo de tipo assim, nunca tá bom para vir aquela vida, sabe? Que a gente também tem esse cuidado, porque se a gente for parar para pensar, está tudo perfeito, né? Tá tudo perfeito, eu estou no trabalho perfeito, o horário está perfeito, agora eu posso ser pai, agora eu posso ser mãe. Esse dia nunca vai chegar. Se a gente for pensar em todas as condições estarem perfeitas, alinhadas, nunca vai chegar. O cenário ideal só existe no campo das ideias. Vai ter sempre alguma coisa que a gente gostaria que fosse melhor. Gostaria de já estar na minha casa própria. Gostaria de já ter ajeitado o quartinho, gostaria de já ter... Se a gente for ficar pensando no gostaria, a gente nunca vai dizer o nosso sim, né? Vai ter sempre uma desculpa. E eu acho que é muito bonito o que vocês falaram, eu agradeço muito a partilha de vocês, né, o testemunho de vocês, essa, né, abertura muito da história de vocês. E a gente vê algo que eu acho que é muito real, eu acho que 2 coisas que a gente precisa ter, que os filhos nos mostram, eu acho que nos dias de hoje, um casal católico, né? Eu acho que o filho é um ato de fé, não deveria ser, mas eu acho que hoje é um ato de fé, né? E uma fé na providência, né? Porque é óbvio que o filho deixa a gente mais pobre, né? E numa sociedade em que a gente quer sempre ficar mais rico, a gente quer sempre conquistar mais, né? O filho que talvez faça a gente dar um passo para trás, né? Parece sempre algo ruim. A gente precisa reencontrar esse sentido, perceber que a realidade do nosso matrimônio, como vocês falaram, né? Que a realidade é fazer um do outro feliz, é encontrar a santidade nisso, no serviço, que bonito que vocês falaram, né? De servir ao outro, de servir aos filhos, né? Isso é belíssimo, encontrar a santidade nisso. A gente precisa reencontrar essa verdade, né?
Eu agradeço muito de verdade esse tempo que a gente passou junto aqui. Gente, ainda tem tanta coisa aqui, né, para rever, né, para falar. Eu espero que as pessoas possam beber disso também. André, você tem alguma pergunta que você queira fazer? A Kátia tem alguma pergunta, Kátia? Kátia, se tiver alguma pergunta. Bem, se não tem uma pergunta, né? Vamos agradecer ao bom Deus por estar conosco nessa noite, nos ajudar, que tudo isso que foi falado nos incentivos nos traga principalmente amor e generosidade ao nosso coração, né? Que a gente possa repassar isso aos nossos amigos, aos que conhecemos, né? Para que possam se abrir a esse amor e ao matrimônio, à castidade dos filhos, o serviço um ao outro, para que o matrimônio seja realmente o que Deus deseja para o homem e para a mulher, né? E terminar então esse encontro invocando a Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, Graças, Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de rogai Deus, por nós, pecadores, rogai por nós, agora e na hora de nossa agora e na hora de morte. Amém. Que bom Deus abençoe sempre a família de vocês, multiplique dentro da generosidade de vocês, da vontade do Senhor, dê muita prosperidade, saúde e felicidade a vocês e aos seus filhos, tá bem? Muito obrigado pela noite. Obrigado por tudo aí, gente. Tchau, tchau. Salve Maria. Tchau, tchau. Salve Maria. Salve Maria.